no terceiro exercício, eu apresento para vocês apenas duas vistas, né? Já aproveitando do que a gente conversou nos exercícios anteriores, eu desprezei a minha vista de topo, tá? Então, a gente está observando aqui a vista frontal e a vista lateral direita do nosso novo objeto, né? Querendo construir um modelo 3D, esse modelo 3D. Então, por que eu já deixei aqui, ó, sem indicação e mais, né? Fiz aqui uma interrogação, porque eu quero aprimorar, quero que vocês se aprimorem nessa identificação do modelo a partir de suas vistas, né? Aqui eu teria uma perguntinha para vocês, né? Já que eu desprezei a terceira vista, né? Desprezei uma das vistas, será que ela é daquele tipo, né? Porque, olha só, vamos lá, antes de eu fazer a pergunta, na minha vista frontal, agora, ó, no interior dela, né, no interior da minha área, não é mais agora sombra. Não posso mais dizer que a representação gráfica é simplesmente a sombra. Se eu iluminasse um objeto, o que eu enxergo lá na sombra dele é só o retângulo, mas aqui não, ó, a vista, né? Por isso que naquelas minhas aulas lá atrás, quando eu estava explicando vistas, a construção das vistas, eu falei, olha, vamos abandonar um pouquinho o conceito de sombra, porque a vista é diferente, ó. Por exemplo, na minha vista frontal, eu enxergo essa linha aqui, ó. Então, se fosse sombra, eu só ia ver o contorno, né? Eu só ia ver o contorno, só ia ver essas linhas em azul aqui, se fosse sombra. Não é sombra, não posso mais utilizar esse conceito de sombra, porque na minha vista eu percebo essa linha. Ora, o que é essa linha aqui? Essa linha está me mostrando, né, quando eu olho para uma vista frontal e encontro uma linha horizontal, eu percebo uma diferença de níveis na altura, né? Então, olha, o que corrobora aqui com essa informação é justamente o perfil lateral, né? Isso aqui, olha, está me dando uma sensação, até me lembra um pouco aquele nosso exercício lá da cadeira, né? Representar, desenhar, fazer o modelo 3D de uma cadeira, só que é como se fosse um assento, né? Um banco com encosto, né? Então, aqui está o assento, aqui está o encosto do meu banquinho. Então, ó, já matei a charada, eu já sei que objeto 3D é esse. A partir do perfil dele, eu estou vendo. O que acontece? Essa diferença de níveis, né? Esse patamar aqui, que eu estou criando a uma determinada altura, né? Qual altura? Nessa altura aqui, ela vai aparecer na minha vista frontal, ok? Ela vai aparecer na minha vista frontal através dessa linha horizontal aqui, tá? Então, de antemão, eu consigo imaginar, sem muito esforço, que objeto é esse. Pelo perfil, né? Imagina que você criou esse perfil aqui e empurrou ele com esta largura, né? Você desenha esse perfil aqui e empurra ele no espaço com 3 unidades de comprimento na largura, ok? Só com isso que eu falei, você já imaginou o objeto, tá? Mas antes de desenhar o objeto, eu quero fazer um outro exercício aqui. Antes de construir o modelo 3D, eu quero fazer um outro exercício no sentido de aprimorar a sua percepção das vistas, né? Eu quero saber qual é a vista que faltou. Será que ela é uma vista como a sombra, que não tinha nenhum detalhe interno, ou tal como aqui a minha vista frontal, em que eu tenho sim um detalhe interno? Que tipo de vista eu construiria desse meu objeto, né? Aí eu queria que você pensasse o seguinte:
Será que eu preciso construir um modelo 3D para inferir qual é a vista que está faltando, né? Qual é a vista que eu não desenhei de propósito aqui para aprimorar essa percepção em vocês? Não, eu acho que não, tá? Eu acho que não, porque se você conseguiu abstraindo dessa informação que eu te falei agora, olha, pensa nisso aqui como o perfil do seu objeto, né? E você vai empurrar ele no espaço, você vai estrudar ele com a largura que você percebe, que você mede através da vista frontal. Então, depois que você já construiu aí na sua mente o objeto, você vai imaginar a vista de topo. Olhando esse banquinho lá do alto, de novo você vai ter o quê? Um retângulo, ok? Estou tentando aqui só no podcast te informar que vista é essa. E você vai fechando o olho aí e vai imaginando. Olha o seu banquinho do alto. Você não vai enxergar uma área retangular lá no chão? Uma área retangular lá no chão. Porém, você tem um detalhe, olha. Olha aqui para o meu, de novo, né? Abre o olho, mandei você fechar o olho, mas abre o olho. Esse detalhe aqui do encosto, ele vai aparecer lá na vista de topo. Se esse detalhe aqui no banquinho, no assento, apareceu na vista frontal, esse detalhe vai aparecer na vista de topo. Então, na vista de topo, você vai ter também não só o retângulo, ó, vou desenhar aqui um retângulo, mas com uma linha representando esse detalhe aqui, né? Esse detalhe aqui do meu, que eu estou chamando aqui, né? Estou nomeando para ficar mais fácil. Estou chamando aqui esse detalhe do meu encosto, ok? Vamos tentar construir aqui? Então, olha só. Tá aqui, ó. Vou dar nomes de novo. Por enquanto, ainda estou fazendo esse papel aqui. Estou mastigando aqui para você. Tá? Não precisa ficar escrevendo o nome, mas estamos ainda exercitando. Então, tá aqui. Cadê a vista de topo que eu não desenhei? Né? Eu tenho a vista frontal. E tenho a direita, ok? E faltou a de topo. Vamos lá, a gente não sabe que as vistas se relacionam, elas estão alinhadas. Então, aqui, ó, nas larguras, a vista frontal me informa sobre as larguras de cada detalhe. Então, na vista de topo também tem que estar alinhado aqui. Então, usei essas duas guias verticais aqui para ajudar no alinhamento, né? Vou dar uma distância aqui para desenhar o meu retângulo. Vai formar um retângulo na vista de topo. Muito bem, ele tem essa largura aqui, ok? A largura do meu retângulo é a mesma que eu enxergo na vista frontal. E a profundidade é a mesma que eu enxergo na vista direita, na lateral direita. Então, vou puxar aqui, ó, com a distância o quê? De 4 unidades para encontrar a minha profundidade do objeto na sua vista de topo. Então, aqui, ó, o meu retângulo formado é esse, ok? Dá licença aqui para esses escritos, tirar eles aqui da minha área, né? Então, a sombra é essa. A sombra do meu objeto lá no chão é essa. Se eu pegar uma lanterna e iluminar do alto o meu objeto, a sombra dele no chão é isso aqui, esse retângulo que eu vou enxergar na minha vista de topo, de alto ou acima, né? Mas e o detalhe, se aqui eu enxerguei, né? Se aqui na direita com a frontal eu enxergo essa correspondência aqui, esse detalhe do assento está representado por essa linha horizontal, esse detalhe aqui, ó, do meu encosto, né, vai aparecer aonde? Vocês lembram daquela brincadeira, né? Vou construir aqui para vocês. Né? Só para a gente lembrar.
das correspondências, tá? Então, essa correspondência aqui vai me informar, né, com essa mesma profundidade aqui de 1, tá? Essa profundidade aqui de 1, ela também aparece aqui, ó, na vista de topo, ó, 1. E eu vou representar esse detalhe aqui por essa linha na minha vista de topo. Ok, gente? Deixa eu apagar as guias aqui, para ficar mais limpo a visualização. E aí, eu não preciso, olha, se esse detalhe eu estou enxergando aqui na direita, essa cota aqui eu consigo medir aqui na direita, então foi por isso que eu eliminei ela do exercício. Mas é um outro exercício você, de antemão, tentar inferir que vista é essa vista que está faltando, tá? Construímos, eu já tinha feito aqui, já tinha deixado aqui, tá? Pronta. E deu certo. Aí vamos lá. Tá, e o modelo 3D, vamos concluir aqui, ó, modelo 3D. Não, deixa eu fazer aqui do lado dessa aqui, né, que tem os nomes. Ok, vamos lá, vamos construir o modelo 3D. Agora eu já sei, né? Agora eu já sei. Faltou, deixa eu só medir aqui, né? Essa altura, né? Tem 5 de altura. Então, o meu bloco vai ter 3 metros de largura, 4 metros, sei lá, a unidade, 3 unidades de largura, 4 unidades de profundidade, 5 unidades na altura, tá? Estava enxergando isso nas vistas. 3 de largura, 4 de profundidade, 5 de altura. Dobra aqui, ó, orbita aqui para enxergar de novo o chão. Tudo que eu estou desenhando através das vistas, eu faço no chão do sketch. Mas lá vou desenhar aqui o meu bloco, né? Um bloco de 3 de largura por 4 de profundidade, tá? Deixa eu ir mostrando para vocês, ó, 3 de largura com 4 de profundidade, eu vou levantar 5 na altura, tá? Muito bem. O que eu vi lá no topo, a 1 unidade de profundidade é o que? O detalhe do assento, do encosto, tá? Então, aquela linha que eu vi lá tá aqui, ó. E na frontal, deixa eu voltar aqui, só para a gente medir, né? Na frontal, qual é a altura desse desnível aqui? Qual é a altura desse desnível? Olha, se isso aqui... Deixa eu excluir a guia aqui. Qual é a altura? Eu estou falando dessa altura aqui, ó. 1, ou lado de cima, eu vou medir 4. Ok? Então, vou lá em cima e vou afundar esse patamar aqui para baixo. Quantas unidades? 4. Esse é o meu objeto 3D, representado originalmente por 2 vistas, a frontal e a direita. Eu ignorei a de topo, mas vamos verificar se está dando tudo certo. Olha, frontal, vou olhar ele de frente, né? Frontal, e agora a minha lateral, tá? Vai olhando aqui para conferir com o que você tinha no desenho, na representação gráfica, e a de topo, que a gente construiu, né? Câmera, exibição padrão alto. Tá? Olha o que eu obtive aqui, ó. Essa aqui é a vista real, essa aqui é a representação gráfica que estava desenhada, olha lá. Exatamente o que eu precisava. Ok? Não sei se vocês ainda sentem necessidade, né, que eu faça mais uma vez. Se alguém teve dificuldade, eu sugiro que você trabalhe com os rebatimentos ao reverso. Vou tentar fazer aqui um pouquinho mais rápido. Opa, fiz no sentido contrário, né? Peraí. Aqui, ó. Levanta à direita, depois junto. Todas juntas. Você levanta junto com a frontal aqui.
né? Cotas, muitas cotas aqui me atrapalhando. Estão me atrapalhando, né? Verifica aqui os alinhamentos, tá? Alinhada a topo com a frontal, tudo bem. Perdi o alinhamento da vista lateral, não tem problema. Não tem problema, tá? Só faz ela chegar aqui nessa linha. E aí seria mais fácil você enxergar, construir, né? Para quem está com dificuldade de enxergar, eu queria muito que você enxergasse antes de construir, né? Mas compreendo que ainda possa ter uma dificuldade nisso. Então faz o seguinte, olha o que a vista de topo está te revelando, duas diferenças aqui, né? Um desnível que está sendo representado por duas áreas aqui na sua projeção de topo, né? Então levanta esse aqui. Opa, vou levantar o que é mais alto primeiro, tá? Levanta na altura e o patamar levanta na altura aqui. Cuidado que nesse processo aqui criou-se essa linhazinha que não tem nada a ver com o modelo. Isso e isso são duas faces coplanares, né? Isso aqui foi um lixinho. Olha, apaguei, tá? Então, essa linhazinha aqui, ela é um resíduo do processo de construção. Tem que apagar ele no final, senão não casa com a projeção lateral que você tem lá, tá? Essa aqui, sim, essa aqui vai surgir na vista por conta dessa diferença aqui, ó. São dois planos não coplanares. Esses dois planos aqui, ó, não são coplanares. Então, na vista, eu enxergo essa interseção aqui entre os planos, né? Essa linha aqui, olha, essa linha na minha vista frontal, ela representa tanto essa interseção quanto essa quina aqui, essa aresta viva aqui do meu modelo, tá? Então, vão treinando, ok? Vocês viram que eu consegui construir ele sem a técnica do rebatimento, mas para quem precisar imaginar o rebatimento ao reverso, né? Estou fechando as paredes, faça-o, tá? Não deixe de fazer se você tiver dificuldade, faça-o, que com o tempo você vai treinando isso, ok? Fim deste exercício, vamos para o próximo.